Olá, queridos. 20 horas e 38 minutos, dia 12/7. Mais uma vez estamos aqui para falarmos a palavra do Senhor. Uma palavra viva das Escrituras, né? O ensino nosso vem da Bíblia. Não vem de Talmud, não vem de Zorra, não vem de tradições humanas, vem das Escrituras. E vamos falar aqui algo muito importante sobre o nosso Deus. Um dia, Yeshua teve com a samaritana e disse para ela: vocês adoram quem não conhecem. Nós adoramos quem conhecemos. E aqui está o ponto. A pergunta que eu te faço, você sabe quem é o Deus que você adora? Bom, você chama ele de Senhor e de Deus. Senhor é título e Deus também. Kurios em grego, theos. Kurios ho theos. Só que Kurios, theos, Senhor, Deus, são títulos. Sabemos nós, aqui da Teshuvah com Yeshua, que o Criador tem um nome. Yod, Rei, Vav, Rei. YH, WH. Yahweh, Yahweh. O Eterno se revela ao povo de Israel. O Criador dos céus e da terra. Yahweh. Esse é o nosso Elohim. Mas, lamentavelmente, depois da partida de Yeshua, quando o cristianismo vem, o cristianismo romano, apostólico, eles trazem uma nova interpretação sobre quem é Deus. E ali os concílios, eles são feitos, Nicéia e tantos outros, e o de Nicéia especialmente para decidir quem é Cristo e quem é o Pai, e decidir coisas que a Bíblia já fala quem eles são. Eu não sei porque eles querem decidir coisas que já está decidida na Bíblia. O próprio Messias, em Marcos 12:29, ele diz quem é Kadosh Baruch Hu. Você pode falar, mas você está usando grego, você está usando hebraico, e as línguas originais. Porque em português Marcos 2:29 está assim. O mais importante de todos os mandamentos é: ouça, ó Israel. Aí aparece o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. O que você aprendeu aqui? Senhor é título, Deus é título. Cadê o nome de Deus? Se você for para o grego, a mesma coisa. No 29, Akol Israel Kurios ho theos hermon Kurios es estin. Foi traduzido do grego, influenciado pela latina Vulgata, Emon, Kurios. Akol Israel, Kurios ho theos hermon, Kurios es estin. Ouça Israel, e o Senhor nosso Deus, o Senhor é apenas um. Na língua hebraica, que Yeshua não está falando em grego com outro judeu. Você não queira acreditar que Cristo está falando em grego com outro judeu. Não faz cabimento nenhum. Isso não existe. Isso não existe. Ele está falando em hebraico, o chamar de Deuteronômio 6:4. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ou, para quem prefere, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Os judeus acrescentam Baruch, Shem, Kevod, Malhut, Leol, Avaed. Ouça Israel, Yahweh nosso Elohim, Yahweh é um.
Bendito o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. E amarás Yahweh teu Elohim de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás como sinal na tua mão. Te serão frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E assim segue o Shema Israel. E Yeshua está dizendo, Yahweh é o nosso Eloheinu. E essa é a principal mitzvah. Só que o cristianismo, ele é influenciado a gosto pelo paulinismo, porque na verdade os cristãos eles são paulinistas. Só que quando Paulo fala em favor da lei e dos ensinos do Cristo, aí quando Paulo diz que não permite a mulher ensinar ou exercer autoridade de homem, os cristãos fogem disso. Aí foge. Só que eles vão lá pegar no Paulo lá quando supostamente Paulo está falando alguma coisa contra a lei, e eu também não duvido hoje em dia, mas enfim, vamos dar aqui uma esperança a Shaul que não disse. É a interpretação errada. Porque se Paulo falou contra a lei, eu não o ouço. Eu estou decidido no que eu quero. Pela Bíblia, porque o meu mestre disse, eu não vim abolir nem a lei, nem os profetas, vim tornar pleno e encher até o máximo. Nosso Messias não veio anular, porque ele disse no 5, Mateus 5, verso 20, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, de forma alguma entrareis no reino dos céus. No 7:21 ele enfatiza que não basta chamar ele de Senhor Yeshua. Não. Nem todo que me diz Senhor, não. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, Adoni, entrará no reino dos céus. Malhut Hashamai, reino dos céus. E ele disse, mas aquele que pratica a vontade de Deus. E o 23, aí que deixa tudo muito claro. Ele vai dizer, muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, em teu nome eu curei, profetizei, fiz milagre, expulsei demônios. E o mestre vai dizer, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Praticante da iniquidade vem do grego anomia, é negação, nomos é lei, sem lei, não lei, pecado, transgressão das leis. Então aquele que vive transgredindo os mandamentos de Deus não está cumprindo a vontade de Deus, porque a vontade do Criador expressa é ame teu próximo, Torá. Honra teu pai e tua mãe, Torá. Tenha só eu como Deus, Torá. Não usa meu nome em vão, Torá. Não cobiçarás, Torá. Não adulterarás, Torá. Ame o teu próximo, Levítico 19, Torá. Essa é a vontade do Eterno manifesta através daquilo que ele disse. Yeshua então disse para Satã, quando estava sendo tentado, não só de pão vive homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Ou em outras traduções, de toda a palavra que sai da boca de Deus. E foi o Eterno que disse, eu sou Yahweh, Yahweh Anohi, Yahweh Eloheha, eu sou Yahweh, teu Deus, Hotseterra, que te fiz sair da terra, Ayatsai, da terra do Egito, da casa da servidão. Não haverá, não terás outros deuses diante de mim. Eu vou apresentar esse texto no hebraico. Ele disse, enfatizando pronome pessoal, primeira pessoa do singular. Eu, Yahu. Eu, Yod, Rei, Vav, Rei. Você pode chamar de Yavé, Yehuá, Yahuê, Yehová, Adonai. O Criador expressa a sua vontade descendo no Monte Sinai, dizendo o que seu povo tinha que fazer. Honra as viúvas que são viúvas, os necessitados, os estrangeiros. O dízimo foi dado, alimentos para atender os sacerdotes levitas, viúvas, órfãos e os peregrinos, os estrangeiros. As leis de Deus foram dadas
para que o homem viva segundo a vontade do Criador. E Cristo é chamado por Pedro em Atos de tzadik. Tzadik é justo, dikaios no grego, aquele que segue as leis divinas. E o próprio Messias disse: quem vem pós mim, tome sua cruz e vem depois de mim, me siga, faça o que eu estou fazendo. Se Cristo era dikaios, tzadik, ele era justo, é porque ele seguia as instruções de Deus. Ele não falhou. Então o Messias não veio para você continuar pecando. 1 João capítulo 3. Ele veio desfazer as obras do diabo, que é essa escravidão que o pecado faz na vida do homem sem Deus. Mas a partir do momento que Hakadosh Baruch Hu entra na vida do homem, ele o liberta. As algemas são quebradas. Essa pessoa sai desta prisão e começa a servir o Criador dos céus e da terra. Qual é o problema? O cristianismo veio desfazer o que Deus já tinha feito. O cristianismo hoje é idólatra, politeísta, porque não segue o Deus da Bíblia, porque nem o nome de Deus eles falam. Nem o nome do Criador eles pronunciam. Deus Jesus é a mesma coisa para os cristãos, o Espírito Santo é uma terceira divindade. Isso é chamado de politeísmo, isso não é unicidade. Eles são idólatras, politeístas. Irmãos, a verdade tem que ser dita. O Messias disse: eu vim porque meu pai me mandou. Eu falei o que meu pai me disse para falar. E eu não disse nada que meu pai não disse para falar. O Messias ensinou aos discípulos que o Pai é Pai dele e é Pai nosso. Na oração do Pai Nosso ele diz: Avinu Sheba Shamayim, Pai nosso que estás nos céus. E o próprio Messias se coloca como Filho de Deus e nos coloca como Filho de Deus. E o próprio Messias, na sua ressurreição, em João 20, diz: não me detenhas, não subi para vosso Pai, meu Pai, vosso Deus, meu Deus. E ele enfatiza no Apocalipse, terá um novo nome, capítulo 3 lá do Apocalipse, ele vai falar às igrejas ali, que ele vai dar um novo nome aos seus discípulos. Teremos um novo nome, o Messias terá um novo nome, e terá o nome de Deus também, do Criador, e ele terá um novo nome. E ali vai uma pedrinha para cada um, que cada um, ele próprio vai saber qual é o nome, só ele vai saber. E é interessante que o nome do Pai não muda, porque o nome do Pai está em Êxodo, Shemot, está escrito lá no livro de Êxodo 3, 14, Yeh, e o Senhor vai falar: este é meu nome para sempre, Yod Rei Vav Rei. Então, o que aconteceu? Aconteceu que os gentios começaram a fazer doutrinas por conta própria, sem consultar a Torá, porque eles mesmos que introduziram nas vossas Bíblias, que é Velho Testamento, foi o catolicismo romano, foram os bispos, tudo, concílios feitos por homens, decidindo coisas que eles não têm competência para decidir. Homem nenhum tem competência de mudar nada do que Deus disse, mas eles foram lá, no voto, e mudaram as coisas e começaram a ensinar algo que a Bíblia não ensina. Isso é heresia. A partir do momento que Yahweh está registrado em todo o texto bíblico, que ele é o único Deus, eu vou provar isso. Não pode vir bispos dizendo serem a verdade, colocando novas doutrinas que não existia. Porque, irmãos, porque se eles fizeram um concílio para decidir coisas, eles descartaram a Bíblia. Porque a Bíblia fala do Criador, você não percebe isso? Eles descartaram os textos bíblicos e começaram então a fazer novas, eles fizeram dogmas, sem nenhuma base bíblica. Eles são tão arrogantes que dizem que eles fizeram a Bíblia, que a igreja é maior que a Bíblia. Aonde você se viu uma instituição dizer que é maior que a palavra de Deus? Mas é isso que os padres ensinam até hoje, e o povo acredita.
O povo segue. Porque o povo não lê a Bíblia. Então o que aconteceu? Fizeram o nome de Deus ser escondido. Colocaram o nome do Messias que ele não tem Jesus, que não é o nome do Messias. J tem 500 anos, foi inventado por Petrus Ramos, um francês, em 1500. J não existe no hebraico. O nome do Messias, que eu vou mostrar, vem do nome de Josué, Yahushua, que aí existe uma abreviação, fica Yod Shin Vav Ain, que no sentido completo é Yahu salva, e Jesus, existe uma mudança gramatical, porque IE, S, o sigma, por causa que os gregos, o alfa é uma terminação feminina, e o sigma, uma terminação masculina, eles alteram o nome. Visto que em hebraico o nome do Messias não termina com A, falamos o som de A pelo costume, mas termina com Ai, que é uma gutural. Então existem mudanças, entendo as necessidades linguísticas de cada nação, mas o nome foi mudado. Não tem como negar isso. João Ferreira de Almeida não tem culpa de estar Jesus na Bíblia. Vão tirar esse fardo dele. João Ferreira foi um padre, supostamente não foi, por alguns cristãos, foi um protestante, que ele traduz só até Ezequiel. O Novo Testamento teve alguns erros, e ele traduz o Novo, depois ele começa a traduzir o Antigo, e ele coloca na sua primeira versão IESU, Yesu. Jacobs, um pastor protestante, dá continuação do seu trabalho e acrescenta o J, e fica Yesu com J, e naquela época o J tinha dois sons, som de I e som de G. Como a gramática brasileira é própria dos brasileiros, foram se alterando as letras, o som foi se perdendo, aí ficou G. Aí ficou Jesus, e as sociedades bíblicas foram colocar o S para aperfeiçoar o nome. Segundo eles, dá um som melhor. Aí fica Jesus, o nome alterado, mas que é o mais conhecido no mundo. Sendo que o nome do Messias não é Jesus, nem aqui nunca foi. Se for Israel, ninguém vai falar Jesus. Eles não têm som de J, como que eles vão falar Jesus? Sabe? Então, eu tenho um equilíbrio de não ser rígido, dizer que pessoas não vão ser salvas falando nomes errados, porque Deus conhece o coração de cada um. Agora, quem já sabe e gosta de continuar falando, é porque não quer se posicionar. Eu falo que Yeshua, você gostando ou não, eles gostando ou não, tendo público ou não, é Yeshua, tanto tá na capa aqui, Yeshua. Tá? Não uso a forma completa, uso a forma abreviada, porque que está nos manuscritos até hoje é a forma Yeshua. Mais respeito quem fala Yahushua, tá? E Yahushua, sem problema nenhum, o Eterno salva. É muito melhor falar Yeshua do que Jesus ou Jesus, ou Jesus, tá ok? Então nós vamos ler textos aqui, e o que aconteceu? Esqueceram de Deus. Esqueceram do Criador, você não percebeu não? Não se fala mais dele nas igrejas. O Criador, que é a fonte de tudo, é abandonado. Você não percebeu, não? Primeira coisa que eu percebi quando eu comecei a estudar a Bíblia. Gente, quando você está na cegueira, você está num sistema religioso, você não percebe nada disso. Agora, com o olhar liberto, quando as escamas caem, opa, o que houve, irmão? O que fizeram comigo? Eu nem sabia que tinha um Deus criador e um filho. A gente achava que Jesus era tudo ao mesmo tempo, né, não? A gente achava errado, porque nós estávamos na ignorância. Achávamos. Então aconteceu isso. Agradeça o catolicismo romano. Foram eles que trouxeram tudo isso. Daniel já falava que o Império Romano traria o quê? Mudança nas leis e no calendário. Leis é o quê? Instruções. Está na Bíblia. Daniel capítulo 7. O império que veio mudou as leis, as instruções,
E o calendário. Deus não deixa nada acontecer sem antes revelar os seus servos, os profetas. Está na Bíblia. Meu povo perece por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento. Abandonaste a lei do teu Deus. Eu também não me lembrarei de teus filhos. Aqueles que eram para ensinar, não estou ensinando. E eu quero ensinar o que está na Bíblia, eu sou chamado de louco, herege, que eu sou extremista no que eu prego. E começa toda aquela mesma ladainha. Piriri, parará, pururu. É pesado, é grosso. Tem que falar o quê? Tem que falar como? Tem que pregar mesmo. Tem que denunciar as obras da carne. Temos que falar o que ninguém quer falar. Todo mundo acuado, com medo de pregar a palavra, de ensinar a verdade. Meu irmão, nós vivemos um Deus que está no céu, na terra. Ninguém toca no fio da nossa cabeça, apesar que eu não tenho mais, nada, nenhum fio da barba. Se Deus não permitir. Então fica firme no que Deus tem mandado você fazer. Olha o que está aqui, eu vou abrir aqui para vocês verem. Duas imagens para vocês compreenderem a linha de raciocínio. Nós precisamos falar quem é o nosso Deus. Nós precisamos falar quem é o nosso Deus. Precisamos ensinar aos nossos filhos que Senhor é título. O Criador. Qual é o significado? Vou mostrar aqui. Nós precisamos saber com quem nós estamos falando de madrugada. Nas nossas orações. Eu oro a quem? Ao Espírito Santo? A Jesus? De quem? A Bíblia ensina o quê? Havendo vai chamar Pai Nosso dos céus. Todas as vezes que Yeshua dobra o joelho e ora. Pai. Abba. Cristo está orando a quem? A quem que ele está orando? Se é o próprio Deus. Todas as vezes que ele subiu um monte para orar, olha como que a teologia cristã, sistemática, faz a pessoa dar círculos lá no deserto, só dando volta. Nunca chega em Canaã. Porque Deus permite uma cegueira tomar conta das pessoas. Ele não entende nada do que falam. As palavras são sem conexões. Hoje está assim. Palavras sem nenhum tipo de conexão está no texto. Sai do culto, você entendeu que o pregador, a pessoa nem sabe que o cara pregou. Isso é um relaxamento, as pessoas são relaxadas. Alguém precisa falar isso, irmãos. As pessoas são relaxadas com a sua própria vida. Elas não conferem que o pregador está pregando, elas não abrem a Bíblia, elas não estudam. Raros são as pessoas que querem ir lá, vão lá e conferem. Vamos ver o que esse homem está falando. As pessoas saem do culto, o culto foi maravilhoso. O pregador pregou o quê? Eu não lembro. Você não lembra? Você não lembra? Que culto é esse que você entra para aprender e sai sem aprender? E é isso, por isso que o povo vive sendo enganados. Porque você não pode sair de um culto sem aprender nada. Alguém está errando nessa história. As pessoas não estão ensinando direito, você não quer aprender. A comida está posta, você não quer comê-la. Então você é responsável, filho. Não joga pro colo de ninguém, não. Você é responsável por tua alma. Se você não aprender aqui, é porque você não quer. Preste atenção, pega um caderno, eu falo às vezes. Irmãos, professor ensina. Não importa se eu falo grosso contigo. Cadê o caderno pra você anotar, meu filho? O que eu tô falando pra você revisar, pra você conferir? Isso aqui não é uma atração. Isso aqui é um ensino que pode resgatar a sua alma do paganismo, da idolatria, das garras do inferno. Preste atenção. O diabo não quer que você preste atenção na palavra. O diabo tem ódio de quem prega a palavra, de quem ensina.
Então preste atenção no que está sendo dito, é pérola. Isso aqui é mais precioso do que o ouro de Ofir, do que os diamantes, todo o ouro do mundo, do planeta. E rico sou eu, que tenho a palavra de Deus, que tenho o Espírito de Deus. Rico é você, cheio do Espírito Santo. Nós que somos ricos, nós não temos conta bancária cheia. Na maioria do mês fica vazia, né? É sim. Temos que usar sempre conta, igual eu fico aqui, ó, usando matemática aqui para ver se vai dar o orçamento. Nós passamos luta, mas nós temos um céu a nos esperar. Aleluia! Nós vamos andar em ruas de ouro e muros de cristais. O ouro não vai valer nada, nós vamos pisar nele. Hoje aqui o ouro fica onde? Nos bancos, trancafiados, não é? Lá no céu nós vamos pisar em ouro, Nós vamos pisar em ouro. Vai valer tanto que nós vamos pisar nos ouro. O muro não vai ser chapiscado mais com cimento e areia não, filho. No céu é diamante. É diamante, de tanto valor que vai ter. Você tá entendendo? Hoje os homens se matam para botar ouro no banco, tranca-fio, botam dentro de 7 chaves com medo dos ladrões roubarem. Não é assim? Essa é a riqueza do homem. Cadê a riqueza de Salomão? Cadê a riqueza de Davi? Cadê a riqueza de Alexandre o Grande, Nabucodonosor, os Césares? Riqueza é Deus na nossa vida. Você talvez não tem tudo que você quer, mas eu digo que você tem tudo que você precisa. Aleluia! Você tem tudo que você precisa. É o eterno na tua vida. Você está vivo. Muitos hoje já desceram a sepultura. Você está vivo. Muitas pessoas não conhecem o que você está conhecendo. Muitas pessoas não têm o que você tem. Você tem uma cama para dormir, um teto sobre tua cabeça. Aprenda a agradecer a Deus, aleluia, por tudo que Ele já fez por você. Ele fará muito mais. Mas se não fizer, continue louvando a Ele. Se atrasar, continue louvando a Ele. Continue prestando esse serviço a Ele. Porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Não é assim, irmãos? Louvado seja o nome do Eterno. Vamos aqui, então. Vamos falar do Eterno. O Eterno é a causa de eu estar aqui. O Filho dele. Então nós temos que falar do Criador. Tocar a trombeta. Temos que falar o que é idolatria. Irmãos, idolatria é o culto que não é bíblico. Culto de Jeroboão. Estão fazendo doutrina antibíblica. Deus é um, diz que Deus é 3. Dízimo é alimento, diz que dízimo é dinheiro. Cristo nasceu em setembro, diz que Cristo nasceu em dezembro, logo no dia do Deus Sol. Que engraçado isso, não é? É engraçado, Cristo nasceu no dia do Deus Sol. O Messias, que nessa época nevava lá e neva até hoje, ele estava numa manjedoura, dia 25 de dezembro. Você acredita nesse mito? O povo é enganado. O povo não sabe que Cristo nasceu em outubro ou setembro. Imagina que ele nasceu dia 15 de outubro. Amém? Imagina se ele tivesse nascido dia 15 de outubro. Maravilha, né? Vamos aqui a leitura. Vamos lá. Aqui nós estamos aqui. Todo esses slides aí eu posto sempre lá no Telegram. 1 Coríntios 8:6. Para nós, contudo, há um único Elohim. Aí, ó, artigo, o Pai. Quem é Elohim? É o Pai, tá ok? Quem tudo procede, para quem vivemos. É um só Adon, que quer dizer Senhor no português, mas no hebraico é chefe, dono, no sentido de autoridade, de domínio, como os senhores feudais. Yeshua HaMashiach é o nome do Messias, segundo os achados arqueológicos. Esse é o nome do Messias. Por intermédio de quem tudo o que há veio existir, por intermédio, marca isso aqui,
Sua tradução está diferente, mas essa é a tradução. Veio a existir. Então, através de Cristo, tudo veio a existir, tá? Por meio de quem também vivemos. E aqui está o nome do nosso querido Pai, tá? O Pai é o único Deus. Então, nós temos aqui o Iode, que quer dizer eu. Rei, vav, rei, verbo ser, serei. Então, nós temos eu serei. E o texto diz, eu sou o que sou lá em português. Em Êxodo, não é o eu sou o que sou, porque eu sou o que sou está no presente. É serei o que serei. Yerrer, Asher, Yerrer. Então o nome do Eterno é eu serei. Serei o quê? Cura, libertação, proteção, vida, restauração, paz. Tá? O Eterno é o que ele quiser ser. Ele pode ser teu inimigo, se você não fizer direitinho. Você sabia? Deus vai tratar os ímpios nos últimos dias como inimigo, tá? Então, para alguns Deus vai ser inimigo, para outros Deus vai ser pai, para outros Deus vai ser médico, para outros Deus vai ser paz. Então, o nosso Deus não tem limite, ele é o que ele quiser ser, por isso que é eu serei, tá? E o nome do Messias, aqui tá, e aí tá sem os sinais maçoréticos, porque na época de Josué não tinha sinais maçoréticos. Então eu coloquei em azul a abreviação, foi tirada essa parte aqui, tá? Se eu usar uma canetinha aqui branca, vocês vão perceber isso. Vou usar uma canetinha branca aqui, eu apago aqui, vocês vão perceber que são as mesmas letras que estão embaixo. Moleza, para você saber o que é uma abreviação, tá bom? Não precisava fazer isso, mas a Bíblia diz que a gente tem que fazer a obra de Deus de forma plena, completa, entendeu? Não trate a obra de Deus de qualquer maneira. Então tem que fazer o melhor para Deus, né? Então tá aqui, ó. Yod, Shin, Vav, Ain. Então tá aqui. Yeshua. Tá ok? Então foi abreviado, tirado essas duas letras por causa que os judeus, depois da Babilônia, que foram para Babilônia, ficaram no meio de pagãos, não queriam que o nome do Eterno fosse pronunciado, então fizeram uma halahá, uma lei oral, proibindo que o nome de Deus fosse falado, então começaram a falar o nome abreviado. Então eles não falavam o nome do Eterno, mesmo sabendo o nome do Eterno, por isso que o nome do Eterno era só falado no Yom Kippur, Yom HaKippurim, no dia do perdão dos pecados, uma vez por ano, que o sacerdote Kohen Gadol, o sumo sacerdote, pronunciava a bênção araônica. Yevareh Adonai Veshmerechá. A bênção araônica era ali que era pronunciado o nome do Criador uma vez por ano. Por isso os pais, os judeus, os pais não colocavam mais os nomes completos, porque estariam pronunciando o nome completo no meio dos pagãos. Isso é uma questão de tradição, uma questão da cultura. Por isso que o nome do Messias não é falado completamente, justamente porque o nome do Messias tem um trigrama que é YH. Aqui, ó, Y, H e o Vav. Y, H e o Vav, tá? Y, Rei, Vav, né? H tô falando no português, tá ok? Então aqui, ó, Yod, Rei, Vav. Yod, Rei, Vav. Y, H e o W, Vav, tá ok? Então aqui fica muito claro quem é o Criador. Yahweh. Agora olha o detalhe aqui para vocês aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Olha aqui. Isso está em Êxodo, tá? Coloquei a tradução aqui, melhor. Vamos ler, ó. Ó. Anohi, Yahweh, tá com sinais maçoréticos, mas eu não sigo essa Yerva, tá escrito Yerva, mas eu não é essa pronúncia, tá? Anohi, pronome pessoal, primeira pessoa singular, eu. Então você já tem aqui, ó, no hebraico não tem eu sou, essa parte sou aqui, isso é influência do grego, tá? Ego emi, tá? Então no hebraico não tem isso, tá bom? Se for seguir literalmente, eu tenho que tirar esse sou aqui, tá? Então se eu for seguir o hebraico, a tradução hiperliteral, eu não coloco esse sou porque é influência do grego. Então aqui, vamos seguir. Eu, Yahu, Eloheha, eu, Yahweh, teu poderoso, a tradição hiperliteral do conceito arcaico do nome, das letras, das imagens pictográficas, poderosíssimo, é o nome do Eterno, no sentido, esse título, o nome do Eterno junto com Elohim, ou Eloheha, teu Deus, teu poderoso, tá? Teu poderoso,
no sentido da raiz El, Aleph, Lamed, força que rege, o poder que tem autoridade, tá? Então, eu, Yahweh, Yod Rei, Vav Rei, teu poderoso. Então vai, Asher, Hotzeterra, Eretz, Mitzraim, Beit Avodim. Então, tradução hiperliteral, eu, Yahweh, teu poderoso, que te fiz sair da terra do Egito, Mitzraim, da casa dos escravos, da servidão. E aí vem o segundo versículo, está em azul, Lor e Erre, não exista, Lerá Elohim, Aherim Alpanai. Uma tradução literal, não exista, não haja para ti, Elohim, outros diante de mim. Então não exista para você, não terás, né? Lerá é para ti, diante de ti, não terás outros deuses além de mim. Uma tradução da King James, tá? Mas a tradução literal, não haverá lerá para ti deuses diante da minha face. Você não tem que ter deuses diante de mim, tá? Me sirva exclusivamente. Servir quem? Servir quem? É aqui que está o ponto. Aqui, ó. O Criador, que está aqui o nome dele. Então tá ali o pronome pessoal, primeira pessoa do singular, que é eu Yahweh. Então Yahweh está dizendo, não terás outros deuses diante de mim, diante da minha face. Panai aqui, ó, minha face. Então, Aherim outros aqui, ó, Aherim outros Alpanaia. Então, você não pode ter outros o quê? Outros o quê? Outros, no sentido deuses, tá? Ou outra divindade. Você não pode acreditar em outro Deus além de eu. Eu quem, meu filho? Eu e Yahweh. Você não pode acreditar em outro. Se você acreditar em outro Deus junto com o Yahweh, você é idólatra. É o texto da Torá que está dizendo. Você não pode acreditar em outra divindade do lado de Deus. Só existe um que é ele, ponto final. Todos os outros são sujeitos a Deus. Porque todos os outros, eles são criaturas de Deus. Yeshua diz lá no Apocalipse, primogênito da criação. Você aceitando ou não, está no Apocalipse, amém? Então, o Eterno é ele, o Todo-Poderoso. E o seu Filho, ele é gerado, isso em tese, na eternidade, antes do mundo existir, porque Yeshua falou que tinha uma glória com o Pai antes do mundo existir. Quando Estevão estava sendo apedrejado, o que ele viu? O Filho de Deus à destra do quê? Do Todo-Poderoso. Então Yeshua estava do lado do Criador como o quê? Como filho, não como Deus. Tá ok? Yeshua é filho de Hashem. Filho de Hashem. Ele é filho do Criador. Tá? Ele está do lado de Deus conforme o Salmo 110. Vamos aqui, ó. 110 aqui, ó. O Salmo 110, vamos pegar aqui, ó. Profecia na língua hebraica. Aqui, ó. Lê David Mismon Neum Yahweh Ladoni. Então, ó, de Davi uma canção, nenhuma revelação. Revelação de Yahweh ao Lamed é para. Para o quê? Para Adoni, para meu Senhor. Então, aqui na King James está como, ó. Salmo de Davi, assim declarou, letra maiúscula, Senhor ao meu Senhor. E aí as traduções em português são influenciadas pela Septuaginta, e aqui você vê, percebe que tá curioso, aqui ó, curioso, aqui ó, curio, tá? Então aqui é a mesma coisa, no português seguiu a versão grega, amém? Na versão hebraica você tem o nome do Criador, papai tá aqui, ó, papai aqui, e aqui você tem o título que justamente eu acabei de falar, que é o do Messias, tá? Aqui ó, o título do Messias, que é Adão. Aqui ó, um só Adão, percebeu? Então um só Adão, conforme o Salmo aqui. Aqui o Salmo aqui, ó. Adoni aqui, ó. Percebeu? É o nome do papai aqui. É o nome do papai. Esse é teu pai, meu filho. Esse é o Criador do céu e da terra. Aleluia. Amém? Esse é o Criador. E o nosso Mashiach, que está do lado do Criador, ele é o nosso Adão aqui, ó. Adão, firme, forte, Senhor, chefe. Entendeu? Ele é um Senhor. Sentido que ele tem autoridade dada por quem? Dada pelo papai, aqui ó, dada pelo papai, ó, Yod Rei Vav Rei, tá? Mas a igreja romana ocultou isso do povo.
Qual o objetivo? Trazer novas crenças, sabe? Trazer novas crenças. Acho que essa imagem estava aberta aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Fica amplo aqui para vocês que querem tirar um print aí, ó, tá? Aqui, ó. Tá ok? Então essa imagem é a primeira e aqui, ó. Essa imagem é a segunda. Então vocês perceberam aqui o nome do Messias, o nome do Eterno. Amém? Eu vou deixar essas imagens lá no Telegram. Então o nome do papai tá aqui, ó. Aqui é o nome do papai aqui, ó. Olha o nome do papai aqui. Olha o nome do papai aqui no Salmo 110. Olha aqui o título do Messias aqui, tá? Então o Estevão viu o quê? O céu aberto e o Messias do lado de quem? Do lado de quem? Do lado do Criador. Aqui, do lado do Criador. Prontinho aqui, do lado do Criador. Tá ok? Então, perceberam que a Igreja Católica, então, ocultou isso de nós. E começou a promover doutrinas que não são bíblicas. Tome cuidado, porque o Messias ensinou em Marcos 12, 29, que Yahweh é um, tá? Eis em grego, eis é um. E você também pode aqui terminar com chave de ouro aqui. Vamos aqui na versão em português aqui. João 17, verso 3. Aqui, ó. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti como, aqui ó, monos, sozinho, sem ninguém, junto com ele, único, teós, verdadeiro. E a Yeshua HaMashiach a quem? Tu enviaste. Bíblia de Jerusalém aqui. Ora, a vida eterna é esta, que ele te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste. Então, Yeshua está falando, você tem que conhecer, ó. Conheça o único Deus. Quem é o único Deus? Volta aqui, ó. Volta aqui. Quem é o único Deus? Está aqui, ó. Está aqui o papai, ó. Está aqui o papai aqui no texto em hebraico. O papai, ó. O papai está aqui, ó. Aqui o papai aqui é o nome do nosso pai que está no texto bíblico. Tá ok? Percebeu? É o nosso Deus. É o Deus de Israel, tá ok? Então, você não pode ter outros deuses aqui, ó. Elohim, Aherim, você não pode ter outras divindades diante do Criador. Você só pode acreditar em um Deus, que é esse aqui do Yod Rei, Vav Rei. Ficou fácil, não? Tá muito fácil aqui, né? Então, muito fácil de ensinar. Não, é fácil quando você sabe, né? Então, agora fica mole de falar, né? Mas antes não dá para saber, né? Então aqui, ó. Aqui, ó. O que tá aqui, gente? Anohi Yarro. Veja que no português está sou, influenciado pela Septuaginta. Ego-emi, eu sou em grego. Em hebraico não tem esse verbo. Então você tem eu e Yarro, ponto. No hebraico você não tem, amém? Então essa tradução, você pode perceber que todas as traduções em português são influenciadas pelo grego. Como eu coloquei aqui, ó, o Salmo 110, olha só, está influenciado pelo grego. Por quê? Porque aqui está o tetagrama e aqui está a expressão Adon. Como eu coloquei no hebraico, aqui está o nome do Eterno e aqui está aqui, ó, Ladoni, ó, Ladoni. Então é influenciado pela Septuaginta, que é a versão grega, Curios, aqui, ó, Curio, tá? As versões em português são influenciadas pelas tradições, pela versão da Septuaginta, ocultaram o nome de Deus, por isso ninguém fala o nome do Criador, por isso que fala que o Espírito Santo é um outro ser no céu. Isso é perigoso, já estão falando que tem uma mãe no céu, isso é idolatria, isso é politeísmo. Só existe um, o Espírito Santo é o sopro de Deus, o sopro de Yarro. Yarro soprou. Quem é Yarro? Como eu disse, Yod Rei, Vav Rei. Vou repetir para ver se a gente vai entender isso aqui, ó. O nosso Criador que soprou é Yarro. Yarro soprou o seu espírito, é o espírito de Yarro, tá? Lá no Apocalipse está muito claro os 7 espíritos de Deus, os 7 espíritos do Yod Rei, Vav Rei, que Yeshua tem nele. Yeshua foi batizado com a Ruach HaKodesh quando saiu do Rio Jordão e desceu sobre ele a Ruach HaKodesh. E Yeshua disse: eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Quando Yeshua estava crucificado, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste?
Yeshua ora no Getsemane e diz: Senhor, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, todavia não faça o que eu quero, mas faça o que tu queres. Duas vontades, a vontade do Pai é uma, a vontade do Filho é outra. E Yeshua ora o Pai porque é submisso ao Pai, porque precisa do Pai, precisa do poder do Pai, precisa do Espírito do Pai, assim como eu, assim como você. Por isso ele foi cheio de quem? Do Criador. Yeshua foi cheio de quem? Do Criador. Yeshua foi cheio de quem? Do Criador. Yod Rei Vav Rei é o Criador. Yod Rei Vav Rei é o Criador. Amém? E para terminar aqui, né? Vamos terminar. Agora aqui, ó, vocês conseguiram ver a imagem que não estava aparecendo. Agora, vamos terminar essa mensagem aqui em Atos 17. Atos 17, 24. Para a gente terminar essa live. Então, o paganismo foi ensinado às nações, não falam do nome do Criador, ocultaram o nome de Deus, e começaram a ensinar um monte de coisa que não existe, Velho e Novo Testamento, porque esses títulos foram dados pela Igreja Católica. Da onde que vem testamento? Se no texto no hebraico. No hebraico é berit. Berit é aliança, não é testamento. Entendeu ou não? Viu? Vamos ler aqui, ó. 17, 24 para terminar. Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos dos homens, nem tampouco é servido por mãos dos homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e todas as coisas. Bendito é o nome dele. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, os limites da sua habitação, para que busque o Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, nele nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Ao verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, não sabia, notifica, anuncia agora todos os homens que em todo lugar se arrependam, techuvá. Porque tem determinado o dia em que, que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um varão, um homem, que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando eles mortos. Ele está falando que Yeshua, Deus, escolheu para julgar o mundo. E você também tem 1 Timóteo 2,5. Só há um Deus, o mediador entre Deus e os homens. O mediador não pode ser o próprio Deus. O mediador não pode ser o próprio Deus. Se ele está mediando. Mas você já viu que as doutrinas católicas, cristãs, protestantes, católicos, protestantes e católicos, eles falam uma frase, nada não se conjuga, não se une, não há uma conjunção, uma ligação, uma conexão. Deus é um só, mas ao mesmo tempo ele está na terra. Deus é um só, mas ele está na terra e é mediador, ao mesmo tempo é Deus. Deus está na terra, orando para ele mesmo no céu. Deus morre no madeiro. Aí Deus ressuscita por Deus. Olha só, então a Bíblia diz que Deus o ressuscitou em Jesus Cristo. Então, peraí. Deus ressuscitou Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não é Deus revivendo? Sabe qual é o problema? Babilônia em hebraico, Babilônia, quer dizer confusão. Por isso que essas doutrinas são tão confusas, que parece que deixa a gente maluco. Elas não se encaixam. Elas não têm elas não são racional. Não há uma lógica. Não há lógica. Porque se Deus está na terra, quem ficou no céu? Se Deus está na terra, ele está orando para ele por quê? Ele não precisa orar para pedir ajuda a um outro Deus mais forte. Isso se chama politeísmo. Isso vem dos gregos. Isso é idolatria. Deus não precisa orar para ele ou para um Deus maior. Que é isso, irmão? Será que a ficha não caiu ainda, irmão?
As pessoas estão... Quem é que está no céu, irmão? Deus está no céu? Tá. E quem está na terra? Quem vive na terra? Deus. Deus está no céu e Deus veio para a terra. Não, Deus estava no céu, está no céu, aí ele veio na terra em forma humana, aí orou para ele fortalecer ele. Aí Deus sentiu medo de morrer, sangrou no Getsemane e pediu para ele mesmo se podia tirar aquele cálice, remover aquela situação. Então ele está orando, pedindo ajuda a quem? Deus está pedindo ajuda. Que é isso, irmãos? O que está acontecendo com vós outros? Mas que teologia é essa? Que é isso, irmão? Acorda! Você foi enganado desde o 3º século por uma religião que tentou mudar as coisas de Deus, como Daniel disse, mudando as instruções e o calendário. Daniel 7, 25. E mudaram tanto que a pessoa não sabe para quem ele ora, se é para Jesus, se é para o Espírito Santo. Na oração, ora para os 3. Só que os 3, presta atenção, o Espírito Santo é o sopro de Deus. Você não vê ninguém na Bíblia orando ao Espírito Santo. O próprio Messias diz, tudo que pedis a meu Pai, Bishem Yeshua Mashiach, em meu nome, Bishem, em meu nome. Tudo que pedis ao Pai, os discípulos disseram, Mestre, nos ensina a orar. E o próprio Messias disse que expulsou o demônio pelo dedo de Deus. E tem outras traduções que colocam, pelo Espírito de Deus. Quem estava com Cristo? O Criador, em espírito. E o próprio Messias vai falar em João 4, Deus é espírito. Aí João diz lá na sua epístola, aquele que diz que Cristo não vem em carne é do anticristo. Quer dizer que Yeshua disse que Deus é espírito, mas mesmo ele estava em carne. Deus estava em carne? Mas Yeshua não disse que Deus é espírito? Irmãos, quem é o Criador? Yod-Heh Vav-Heh. Quem é o filho dele? Yeshua. Qual a função de Yeshua? Vai julgar o mundo. Veio trazer redenção. Tem todo o poder que Deus designou a ele. Poder, o Shaul Hashalia vai dizer que Yeshua exercerá esse poder até que a morte seja destruída. 1 Coríntios 15. Depois se assujeitará ao Pai. 1 Coríntios 15, 27. Leia a Bíblia. Tá lá? O Pai não se assujeita a ninguém. Paulo falando. O Pai não se assujeita a ninguém. O Filho se assujeitará nos últimos dias. Cadê a Trindade, irmão? Cadê o unicismo? Cadê vocês? Que pregam o que não está na Bíblia, baseado em traduções da Peshita. Vai ler a Bíblia. Vão ser libertos pelo sangue do Cordeiro. Se Cristo vai se assujeitar, ele não é o próprio Deus. Deus se assujeitando a ele mesmo. Olha a conexão. Gente, interpretação de texto, volta para a escola. Vai estudar português. Porque lá no português se ensina a interpretar um texto. E eu digo, as pessoas não sabem nenhuma interpretação de texto, quer pregar coisas tão difíceis como essa. Aí na hora de não, Deus me revela, vai estudar. Meu povo perece falta de conhecimento. Não é Deus me revela, não, é você que tem que estudar. Orar. Ora para Deus te mostrar. E vai ler a Bíblia, vai fazer como eu fiz, amém? Na revelação de Deus, mas lendo a palavra. Amém? Lendo a palavra. Aleluia. Oh, glória. Vamos ler aqui os comentários para terminar. Tem uma pergunta? Pode vir. Pode fazer qualquer pergunta que aqui eu respondo, amém? Thalita, Lucas, Júlio, Angelina, Smith, Tiago Lima, Edilberto Agostinho, Anderson Albuquerque, Renato Barcelos, Vitor Peiteado, Justa Saúde, Carmen Brito, Ebert Lúlio, Wesley, Tabata,
Rose Rodrigues, Elizabeth. Amém, Rony. Graça Nunes. Um abraço ao Dudu. João Batista Vila Nova Silva. Amém. Danque Souza. Como você me acha no Telegram? Só pelo meu número. Tá aí, meu irmão. Suzana Aragão, Ingrid Alves, Francisco Mendes, Alcione, Johnny Belém. Amém. Crislen Cabral. Dimas Vieira, Antônio Castro. Amém. Tatiana Valentim. Amém. Amém. Obrigado, Thiago Lima, depois que eu vi, mas aí eu já tirei ali para vocês, amém. Amém. Conceição. Eu sou evangélica da Assembleia de Deus, só dentro deste ano. 3 curas de câncer no nome do Santo Senhor Jesus. Amém, dona Conceição. Acho muito importante ser curada do câncer. Minha esposa foi curada também na fase terminal do câncer. Teve um tumor em 2009, né? Então, mas cura não significa salvação. Mateus 7:23, com todo respeito à senhora, diz assim: naquele dia muitos vão me dizer, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, e em teu nome eu expulsei muitos demônios. Yeshua dirá: apartai-vos de mim, vós que praticam o pecado. Então pode curar 1000 câncer, HIV, pode levitar. Se não cumprir as leis de Deus, não será salvo. Tá? Então, eu acredito nos milagres, mas milagre não evidencia salvação. Evidencia uma manifestação de um dom. E dom não salva. Tá bom? Precisamos mais do que um dom, irmã. Tem um relato de pessoas que são curadas nas nossas orações, de portas, de milagres, isso tudo acontece. Mas a evidência de um salvo é sua vida com Deus, é a santidade, é a sua busca, tá bom? Então eu vejo que a senhora pode ter muitas qualidades, eu creio que tenha, e creio que é uma senhora serva do Altíssimo, mas estude, porque às vezes a gente acha que já tem tudo e às vezes a gente não tem. Não vai doer, não vai custar nada a senhora aperfeiçoar o conhecimento, amém? Mas se não quiser, a palavra já foi pregada, os textos foram dados, amém? O Eterno abençoe a senhora. Tiago, Anderson Albuquerque. São 7 sopros. Por exemplo, Hormar, sabedoria. Deus sopra e a pessoa tem o quê? A sabedoria, a habilidade para Bezalel teve habilidade para construir os utensílios, tudo lá no tabernáculo. Então, uma sabedoria dada. Salomão tinha o espírito de sabedoria, Ruach Hormar, tá? Então, o Apocalipse fala de 7 formas que o Eterno age através do seu sopro. Amém? É isso. Yeshua é completo. Por exemplo, lá fala de força. Tem várias outras qualidades lá da ação da Ru, amém? Casa de Yeshua, Rodrigo Oliveira, João 1:1, ali o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ali no hebraico não está o tetragrama, está o título Elohim. E aquilo provavelmente só está fazendo uma citação de Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. Aí lá está dizendo, e a terra era sem forma vazia. Na verdade, ali está falando do Eterno criando através da palavra. Tá? Porque ali o que tem ali? Ali tem um título. Não está o tetragrama. Tá? E a gente sabe muito bem que o Eterno ele é chamado pelo tetragrama. O título, homens tinham o título de Elohim. Tá? E é um versículo isolado de tantos outros textos. Então, 1 João
É uma tradução meio complicada, porque o Elohim só há um. Quando alguém recebe título sendo homem de Elohim, não se aplica o sentido completo. Se aplica o quê? No sentido de divino. Tá? Pode ser que a palavra era divina. Talvez esse sentido da tradução. Mas ali não ensina a Trindade. Amém? Amém. Que a Eterno abençoe a vida do Heber Santos e o Tiago Lima. Um abraço a todos. O Eterno vos abençoe e vos ilumine. Muita paz para todos. Pego essa questão da cura para falar que cura não é tudo, irmãos. Milagres não significa salvação. Yeshua curou 10 leprosos, um voltou para agradecer. Nem todas as pessoas que Yeshua curou foram salvas. Na verdade, não se sabe nem quantas foram salvas de todas aquelas que ele curou. Então, baseie sua salvação na prática, naquilo que o Eterno determinou. Amém? Você tem que se autoexaminar, você tem uma bússola. Você sabe para onde está indo de acordo com a bússola. É a palavra. Se você está ali direitinho, você vai avançando para receber o quê? A vitória no final. Amém? Forte abraço. Paz a todos.